Começa agora, Brasília Já! As notícias do poder e os bastidores da política. Se você achava que as coisas estavam tranquilas em Brasília, escuta a análise de hoje. Começa agora JBR News. Rodolfo Lago, como vai, meu caro? Eu vou bem, Alexandre, e vocês aí do outro lado estão bem? Eu espero que todos estejam, porque o que não está muito bem é a articulação política aqui em Brasília, né, Rodolfo? Vou mostrar para eles como é que a situação está aqui na cidade. É isso aí. É complicada, né? Porque as coisas não avançam, né? Agora, as perspectivas, Alexandre, nas conversas ontem lá pelo Congresso Nacional e tal, é de que se resolveriam ainda essa semana. Até porque há um novo marco aí pela frente que talvez não possa ser ultrapassado. Então, antes de chegar nesse marco, vamos só relembrar para quem está do outro lado. O Brasil tinha que ter votado já a chamada LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela normalmente chega ao Congresso no final do primeiro semestre, e inclusive é o que define o recesso parlamentar, que não houve. Houve o chamado recesso branco, porque a LDO não foi votada. Após a LDO, o governo tem que mandar o seu orçamento do próximo ano. O orçamento, muito menos, foi enviado. Por que tudo isso? Porque existe um projeto chamado Arcabouço Fiscal, o novo marco fiscal, que não foi concluído. Sem isso, o governo não sabe quanto pode gastar. E se colocar gastos acima do que é previsto, ele pode cair no mesmo erro da ex-presidenta Dilma Rousseff e ser, inclusive, colocado em risco o próprio governo do presidente Lula por conta da chamada pedalada fiscal. Portanto, este é o clima em Brasília nesta semana. Esse é o rolo, e isso precisa ser resolvido. E isso precisa ser resolvido logo e não se resolve. Por quê? Porque o arcabouço fiscal, o marco fiscal, não foi aprovado, não foi votado, e não foi votado porque o presidente Lula não resolve para onde ele vai colocar os dois ministros do Centrão, que ele já prometeu que vai entregar, mas não disse nem quando nem onde, que são o deputado André Fufuca e o deputado Silvio Costa Filho. Mas a expectativa é que o presidente resolva isso até sexta-feira. E aí, antes de você falar o que está no calendário do presidente, na sua agenda dessa semana, se é que ele vai resolver a tempo, é uma outra situação. Aqui em Brasília, a gente fala muito de fritura. Estes dois parlamentares estão fritos na frigideira há 2 meses, indo para 3. Isso é um desgaste do ponto de vista político enorme. É um desgaste para as suas bases eleitorais, ou seja, os estados onde eles foram eleitos, para os líderes que estão trabalhando para que eles vão para esses cargos e aos colegas. Isso vira piada no Congresso Nacional, não tenha dúvida disso. É quase como uma escola. Você lembra que o cara fica fazendo piada no recreio? É desse jeito que a vida desses dois estão. É isso, porque são ministros sem pasta desde o final do primeiro semestre. Enfim, mas o que acontece? O presidente o presidente Lula já adiou algumas vezes essa definição, por conta de viagens que fez. Primeiro, quando ele foi à região amazônica, né, ao Pará, para a cúpula da Amazônia, ele adiou uma primeira vez. Depois ele viajou para o Paraguai para a posse do presidente Santiago Penha, adiou de novo. E o que acontece? No domingo o presidente vai viajar de novo. O presidente vai à África do Sul para uma reunião do BRICS, né, o bloco de países aí formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí, o que está se dizendo é o seguinte: se o presidente adiar de novo, por conta de uma outra viagem, a irritação vai ser total lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. Então, todo o que está se dizendo é que o presidente resolve isso antes da viagem que ele vai fazer no domingo. E desde que ele chegou do Paraguai, Alexandre, desde que ele chegou do Paraguai na terça-feira, o presidente tem se reunido intensamente no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, com o núcleo político dele. E há uma história não confirmada, não se confirmou, mas há uma história de que ontem à noite o Arthur Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria ido se encontrar com Lula lá na Alvorada. Então tem todo esse clima que deve levar à definição
dos nomes dos 2 ministros sem pasta para que eles deixem de ser ministros sem pasta ainda essa semana. E para continuar e concluir o rolo, só para vocês entenderem, este projeto do arcabouço fiscal tem prazo. Se cair o prazo, ele volta a estaca zero, tem que iniciar a tramitação, o processo é reiniciado e todos os prazos que estavam se falando para LDO, orçamento, gastos, enfim, projetos de um governo para 2024 acaba. E esse prazo, ele tem marco, se não me engano agora, menos de 15 dias, né, Rodolfo? Acho que é alguma coisa em torno de 15 dias e é esse que é o problema. Aí sem o arcabouço fiscal, a regra para fazer a LDO, para fazer o orçamento, vira a regra anterior, o teto de gastos. E o teto de gastos significa aí uns 200 bilhões no orçamento a menos do que com o marco fiscal. Então o rolo é de fato grande, essas coisas precisam de fato ser resolvidas. O Lula vai ter que achar 2 ministérios, e não podem ser quaisquer ministérios não, Alexandre. Tem que ser ministérios bacanas, porque senão o Centrão não vai achar legal. Então esse é o rolo, está na cabeça do Lula e a gente está na expectativa aí da solução. E agora, para concluir e fechar esse conteúdo de hoje, só lembrando a vocês, hoje é quinta-feira e em Brasília, nas sextas-feiras, quase nada acontece. Pode ser que com esse assunto ainda aconteça. Agora, se virar sexta-feira, aí a confusão está estabelecida. Se virar sexta-feira sem isso, Lula viajar para a África sem resolver isso, vai ser uma confusão danada semana que vem aqui em Brasília. E aqui a gente encerra esse conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.